السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Todos os louvores pertencem a Allah e que a paz e bênção estejam sobre o profeta Muhammad e todos os seus familiares e companheiros. Nos vídeos anteriores falei acerca da proibição de caluniar, de criar intrigas, de falar mal dos outros na ausência deles, ofensas, injustiças, e que isso era grave pecado diante de Allah. Hoje vou citar algumas situações que isso é permitido. O Islã colocou algumas exceções. Isso para que algumas pessoas ou você não seja prejudicado. Uma dessas situações é o injustiçado. No caso do injustiçado, ele pode ir atrás de uma autoridade e expor aquela pessoa injusta. O fulano pegou meu valor ou meus bens e não está devolvendo. Marcamos ou o prazo de pagamento era esse, mas já passam meses, já passam anos e ele não se importa, então vai expor apenas aquilo que está acontecendo entre os dois. Vai expor aquela pessoa tendo provas. Então, nessa situação, nesse sentido, você pode falar de alguém na sua ausência, mesmo que ele deteste. Nesse caso, não é pecado. O pecado é você falar sem a necessidade em redes sociais, é mandar mensagens expondo aquela pessoa para várias pessoas sem necessidade. Aqui há necessidade. Você não quer ser prejudicado, então pode sim falar daquele alguém ou daquele fulano. Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão diz: "La yuhibbu Allah al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man dhulima." Allah não ama a declaração de maledicência, exceto quem sofreu a injustiça. Então você sofreu, pode expor a pessoa que é injusta diante de uma autoridade. Outra situação é quando você pede ajuda a alguém para exortar um outro irmão ou colega que está praticando atos reprováveis dentro do Islã ou na sociedade de forma geral. Então, se você tem certeza, viu que aquele irmão está cometendo atos errados, atos proibidos dentro do Islã, e não tem condições, você não consegue falar com a tal pessoa, então pode falar com um outro irmão que você saiba que ele pode ter com ele e vai falar, vai exortar. Então, nessa situação é permitido, mas fale apenas aquilo que você viu ele cometendo de errado. Fale apenas aquilo que você viu, não exagere. Não exponha para várias pessoas e não exponha em redes sociais. Exponha apenas para aquele que vai conversar, aquele que vai exortar, aquele que vai orientar a seu irmão ou colega. Outra situação permitida. Quando acontece algo, suponhamos, é um casal e está acontecendo alguma coisa em que você não sabe o que a religião diz sobre esse assunto. Então, se é marido, se é esposa, pode ter com um sheikh, um sábio muçulmano, para perguntar o que pode fazer naquela situação, daquilo que você está vendo e não sabe como se sair dentro da religião, meios legais dentro da religião. Tem um exemplo de uma mulher chamada Hindu. Hindu era casada com Abu Sufyan. Então, Hindu, estamos falando aqui de sahabas, companheiros do profeta Muhammad. Hindu foi ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, expôs o esposo, o marido. Hindu falou para o profeta Muhammad que Abu Sufyan, o meu marido, é um homem apegado aos bens. Ele é um homem, os termos usados hoje comuns, ele é mão de vaca. Em Moçambique falam agarrado. Ou seja, ele não despende, não dá
a mim e ao meu filho o suficiente. Então, está expondo quem? O marido. Para quem? Para um sábio, o profeta Muhammad, somente. Está falando apenas aquela situação que está acontecendo na casa, sem exagerar. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para Hindu: "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Então pegue uma parte desses bens, o suficiente para você e seu filho da melhor forma. Por quê? Aqui a Hindu, o propósito dessa mulher ir ter com o profeta era para saber se ela poderia levar algum bem ou algum valor sem o consentimento do esposo. Se poderia fazer isso, se era correto dentro da religião pegar algo sem o consentimento do marido. Então o profeta permitiu, disse sim, mas apenas aquilo que é suficiente para você e para o filho, da melhor forma, não exagere. Então, situações como essas, expondo alguém, sendo marido ou esposa, é permitido. Não é ato de escarnecer o outro. Não é pecado dentro do Islã. Continuando, uma outra situação que é permitido falar de alguém, aquele que vem exortar, ou aquele que queira aconselhar em certas situações. Ou seja, você mora numa região ou num bairro e viu um seu irmão que está se mudando para aquele bairro. E você conhece bem aquele bairro, conhece as pessoas que moram. E antes ele vem, aquele irmão, aquele colega, vem consultar a você acerca da vizinhança. Naquela rua que você vai morar, vai alugar a casa, quer saber acerca da vizinhança. Então, você pode aconselhar. Não, os vizinhos ali são respeitosos, são bons. É permitido. Você pode falar, se não for isso, não, os vizinhos não são bons. Os vizinhos estão ali, no final de semana é som alto, é bebedeira, bebida para cá, para lá, não dá. Isso também você pode falar se saber. Um dos conselhos do profeta Muhammad é que quando alguém vem pedir um conselho, a gente tem que aconselhar. Então, nessa situação, você está expondo aquela pessoa, aqueles vizinhos, mas naquilo que é legal. Você está evitando para que uma outra pessoa não conviva aquele ou não fique perto daquele ambiente. Então, é permitido nessa situação, não é pecado, mesmo expondo alguém. A mesma situação, uma mulher ou a família de uma mulher quer saber acerca de um homem que quer casar. Eles sabem que a nossa filha vai ser casada com um homem. Eles podem ir consultar alguém, um perto, que conhece aquela mulher. Então, se você for um deles, a família da mulher veio, quer saber, aquele homem, como é que você tem que falar aquilo que você sabe daquele rapaz ou aquele homem. Não, é um homem respeitoso. Está sempre rezando na mesquita, jejua e tal. Fala aquilo que você sabe sobre ele. Se não é isso, não é respeitoso, não tem uma boa conduta, também tem que expor para pessoas específicas, pessoas que vieram pedir o conselho. Não expor sem necessidade. Deu assim à vontade e começa a falar para quem for, ou escreve para quem for, o meu vizinho é isso e aquilo, aquele rapaz não presta, não pode. A mesma coisa quando é um homem atrás de uma mulher ou quer casar, ele pode perguntar, e se você for um dos escolhidos ou conhece aquela mulher, você tem que expor também a situação da tal mulher. Tem boa conduta, não tem. Apenas daquilo que você sabe, sem exagerar. Apenas aquilo que você sabe. Porque se exagerar, se sair daquilo que você sabe, aí já está cometendo o pecado. E também, uma outra situação, aquele que pratica atos reprováveis abertamente, em público.
fica bêbado, está aí. Todo mundo vê que ele é bêbado. Sempre está saindo com várias mulheres. Faz isso em público. Então, pessoa como essa, se um conhecido, um seu colega, quer aproximar aquela pessoa, ou seja, quer a companhia daquela pessoa, você pode expor. Não, ele passa aqui sempre bêbado. Não dá a companhia dele porque está sempre saindo com mulheres, fazendo publicamente atos reprováveis. Então você vai falar aquilo que ele está expondo apenas. Aquilo que está expondo de proibido, você fala para aquela pessoa que está querendo aproximar. Ou ele engana várias pessoas. Então, se alguém aparece, quer fazer uma associação, negócios, e ele é conhecido como o enganador, ou dá golpe aos outros, então essa situação tem que se expor, que não, tenha cuidado com o fulano. Várias pessoas já caíram no golpe dele. É permitido dentro do Islã. Nessa situação, é necessidade, no caso. E também, uma das situações é para descrever alguém que você não conhece o nome. Um vizinho, na frente, ao lado, você não conhece o nome. Ou não é vizinho, mas a pessoa disse, não, eu moro no lugar tal, e você foi, não conhece o nome, apenas quer caracterizar ou descrever como ele é. Então pode falar, não, é aquele homem, um magro, alto, é um baixo, é um homem que tem deficiência física, é um homem deficiente visual, um homem que os cabelos são assim, são brancos, são vermelhos. Então isso não constitui ato de escarnecer o outro, é permitido. Porque você não está zombando, você está descrevendo para que alguém lhe indique quem é aquela pessoa. Você não conhece pessoalmente, então descreve. Ou aquela pessoa não conhece e ela começa a descrever para si, para você. Que um homem é gordo, não tem nenhum problema nessa situação. Ou seja, não é pecado, não está escarnecendo. É pecado quando você intenciona o que? Zombar. Aquele gordo, ou aquele fininho, ou aquele de cabelo branco, com a intenção de zombar, aí sim, constitui pecado. Fora disso, não, porque você está querendo descrever para que você localize a tal pessoa. Então, uma dessas situações é permitido sim falar de alguém na sua ausência. E por fim, só queria dizer, vamos tentar colocar na prática isso de se abster de falar mal das pessoas na ausência deles. Temos que se esforçar para tal. Vamos ser como quem? Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari disse, desde que ele soube que escarnecer alguém era pecado, nunca falou de alguém, nunca falou mal de alguém, desde que ele soube que isso era pecado. Então, se ele fez, nós também podemos fazer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.